A pessoa que tem um animal de estimação, mesmo que ele não seja de estimação, porque existem muitos casos onde as pessoas têm um bicho. Ah, ele tá aí para cuidar da casa, ou tá aí porque deixaram ele aí, né? E essa pessoa não assume as responsabilidades dela própria, né? Quando muitas vezes o animal, se é fêmea, entra no cio, foge de casa, não volta, a pessoa também não se preocupa. Pessoas que abandonam, pessoas que vão embora e deixam o animal no quintal até que alguém note e socorra. Pessoas que trocam bichos como se fossem coisas imóveis. Eu não quero mais esse, mas amanhã eu arrumo outro e ponho no lugar desse. Esse tipo de pessoas é que precisam ser conscientizadas e fazer parte da mudança. Porque essa mudança só virá, a mudança na vida dos animais, nas condições que eles vivem atualmente, essa mudança só virá através da responsabilização desses donos. Hoje a gente sabe que é crime maltratar, que é crime abandonar, mas muitas vezes a gente liga para a polícia e nada acontece. Eu já chamei a atenção de vocês que quando a gente se utiliza de um telefone para ligar para a polícia e ocupar o tempo da polícia militar, a gente precisa saber o que está fazendo. Ou seja, não adianta você denunciar uma coisa que você acha. Você precisa ter, no mínimo, alguma prova na mão. E normalmente essa prova é uma gravação de celular ou é um vizinho que também vê a mesma coisa que você está vendo. Então é claro que a polícia tem a sua responsabilidade em apurar a denúncia, mas você também que denuncia precisa ter as provas na mão. E a gente vai chegar na onde? Num grande desequilíbrio. Porque além das pessoas não estarem realmente preparadas para cumprirem as obrigações que ela tem com os animais ou com o seu animal, elas ainda abusam da falta de conhecimento e da falta de exigência para que a pessoa haja de acordo com as leis. Porque se já existem as leis, né, contra maus tratos, contra abandono, a própria castração, né, porque animal no cio na rua é uma coisa muito grave, pode causar muitos transtornos. Então, a gente vê que falta realmente maturidade para os donos de animais participar dessa mudança. Os animais passaram a ser mais respeitados, muitas leis a partir de 2005 garantindo os direitos dos animais e provocando esse tipo de postura. Mas a mudança não vem se não for realmente exigido e cobrado. O que a gente tem visto hoje é um grande desequilíbrio. E os animais estão sofrendo por conta de vários fatores. Não é só o abandono, não é só os maus tratos, muita coisa. E a gente pode reduzir tudo isso como? Com uma campanha efetiva de castração, porque se a gente castrar hoje todas as fêmeas que estejam em condições de serem castradas, a gente vai ter uma diminuição enorme do número de animais. Em Palmital, apesar de eu ser cachorreira, como eu digo, tem o maior problema ainda está nos gatos. Porque uma gata, ela entra no cio 4 vezes por ano e uma cachorra só 2. Então, o número de gatos é infinitamente superior. E a diferença é que um cachorro, quando ele está abandonado na rua, a gente encontra com ele. E o gato, normalmente, ele passa o dia escondido, porque ele tem hábitos noturnos, certo?
Então, para a maioria das pessoas que o dia todo está na rua, eles não são vistos. E são muito mais difíceis também de serem capturados, porque o cachorro normalmente ele pede quase para você socorrer ele. O gato não, ele foge e se esconde, não é mesmo? Então, a gente sempre vai falar, eu sempre estou com o assunto animal na ponta da língua, porque eu não aguento ver tanto descaso, tanto desequilíbrio e a falta de respeito às leis. Isso é o que mais me deixa alucinada, porque eu não sei, eu sempre fui educada. Meu pai foi policial, meu pai era advogado, meu pai foi escrivão de polícia. Então a gente aprendia a obedecer à lei. E para mim sempre foi parâmetro a lei. A gente só é obrigado a fazer as coisas que estão dentro da lei, né? Na nossa sociedade, para a gente viver em sociedade. Então, vamos pensar junto isso aí e vamos realmente melhorar as condições dos animais que vivem sob a nossa tutela. Conhecimento é tudo para isso. E cobrar para que as leis sejam realmente cumpridas e a gente possa viver um futuro com uma condição melhor para os nossos animais, certo? Eu fiquei assistindo às escolas, eu não assisti no horário do desfile, mas os vídeos hoje, vamos lá no YouTube, onde também está o nosso canal e que você não pode se esquecer de inscrever, lá tem o vídeo de cada desfile de cada escola e você vê da forma que você quiser. Já não precisa daquela maratonaça, né? E a gente consegue também guardar alguns detalhes dos desfiles. Eu queria contar para vocês essa experiência porque para mim foi impactante. Eu confesso para vocês que 2 anos sem carnaval me deixou um pouco distante do desfile, mas eu estava muito ansiosa para ver. E eu vi não necessariamente na ordem que foi o desfile. Mas quando eu assisto a primeira escola, estava homenageando Exu, né? Uma santidade do candomblé, que é da religião africana, né? Das raízes africanas do nosso país. E a escola veio magnífica com as cores, porque Exu é muita cor, né? Vermelho, preto e muito volume. Uma coisa muito bonita. Eu não vou citar o carnavalesco, parará, porque realmente eu não conseguiria guardar esses detalhes na cabeça, mas esses vídeos estão todos no YouTube. O desfile foi magnífico. E quando eu escolho o segundo desfile para assistir, curiosamente, a segunda escola estava homenageando Nossa Senhora Aparecida. Vocês veem que contradição, né? E como isso mostra o nosso país, a riqueza e tudo que cabe dentro desse desfile de carnaval, que para mim é uma das manifestações mais maravilhosas que a gente produz no nosso país, que se você pensar em cada fantasia daquela, o quanto de trabalho envolve, trabalho manual, costura, né? Também cada carro alegórico, tanto de profissionais que estão dedicados para colocar aquilo lá na avenida e ser aquele sucesso que a gente viu. Gente, a gente tem que valorizar o nosso carnaval. A gente tem que valorizar as coisas que a gente tem nesse país. Eu ouvi muita gente falando mal do carnaval. A gente precisa pensar nas pessoas que estão envolvidas no carnaval e também em todas as coisas e assuntos e situações que as nossas escolas denunciam durante o desfile. Então eu falei dessas duas, a terceira que eu vi foi a Beija-Flor, que vem com abre-alas que era um campo de areia fixo. E toda a coreografia do Abre Alas
foi feito em cima do valor da vida de cada negro, que se perde nesse país por muito pouco. E ainda tem gente que é capaz de ridicularizar isso. As escolas, eu tive essa impressão mais nítida do que nunca. Realmente, as escolas de samba ofendem muita gente. Mas é hora da gente repensar essas coisas. Porque tudo aquilo está lá realmente para a gente ver e é jogado na nossa cara porque a gente precisa aprender. Porque muita coisa que a gente faz com muita naturalidade, outras classes sociais e até mesmo étnicas sofrem muito com isso. E não é porque você não sofreu que o objeto de sofrimento não existiu. A gente está precisando voltar com esse sentimento que a gente tinha de amor, de união, de dar a mão. E o carnaval traz tudo isso, é um cenário incrível. Se você é daqueles que diz eu não gosto de carnaval, procure entender o que lá dentro tem que estar te incomodando tanto. E daí você repensa isso. Porque, com certeza, através da arte, das manifestações artísticas, a gente fica mais tolerante. Porque a gente aprende aonde aquilo está cutucando a gente. E a gente consegue mudar. A arte, além de contestadora, sempre foi transformadora. Por isso que eu gosto tanto de arte. Por isso que eu cresci aprendendo a arte, experimentando arte, e até hoje, realmente eu sinto que uma das coisas que mais me movem são as manifestações artísticas. Aonde que está a normalidade de um ex-ministro ir para o aeroporto, pegar um avião de Brasília para São Paulo? Não é nenhuma rota perigosa, não é nenhum local onde as pessoas precisam se defender exageradamente, porque já existe toda a defesa e estrutura de um aeroporto. O digníssimo ministro bota essa arma na pasta e ainda vai manusear no aeroporto e dispara. Vocês viram essa notícia? Foi no balcão da Latam que o ex-ministro, voltando para casa, né, porque demitiu-se do governo por conta dos escândalos que eu falei para vocês no começo da semana, a troca de benesses com recursos do governo federal, como ele vinha fazendo, para liberar ônibus, para liberar recursos do MEC. Ele exigia algo em troca através de outros pastores que também eram amigo dele. Eu te disse, ele é pastor, tá? E ele não tinha Bíblia na pasta, não. Ele tinha uma arma. E essa arma disparou acidentalmente dentro do aeroporto. Quantas pessoas poderiam ter morrido? Como é que ele estava com essa arma já dentro do aeroporto? Por que ele não desarmou essa arma antes? Será que ele estava correndo risco? Confesso para vocês que a primeira questão que me veio na cabeça era essa. Será que ele acha que está correndo risco de ser morto? Porque por trás desse questionamento envolve muita coisa, como a responsabilização de outras pessoas, né? Porque a gente ouve dizer, não temos prova nenhuma, mas que o governo federal hoje tem muita relação com as milícias. Será mesmo que o ex-ministro da Educação, será que ele estava se sentindo ameaçado ao sair de Brasília e voltar para casa? Eu quero deixar mais um questionamento. Se essa notícia fosse dada, que um homem negro de 65 anos disparou acidentalmente uma arma dentro do aeroporto, será que ia ser tratado da mesma forma?
Será que esse cara teria a arma de volta no mesmo momento em que houve um acidente? Será que a polícia devolveria a arma para ele? Pensa comigo. E se tivesse matado gente? Só uma atendente que foi atingida por estilhaço. Então, realmente, tudo que poderia acontecer não aconteceu, né? Graças a Deus. A esse Deus que o pastor também serve, não é mesmo? A gente tem visto, gente, muita coisa estranha. E são coisas como também nessa semana eu já falei para vocês, duram no máximo uma semana. E depois a gente não vê mais. Não é mesmo? O caso desse ministro tem que ficar na pauta há muito tempo ainda, porque todas aquelas irregularidades apontadas têm que ser justificadas, têm que ser investigadas. Ou não? Porque agora a gente está chegando na eleição, né? E o que a gente tem visto é que se cobre um escândalo com uma besteira ou com um escândalo maior. Isso é que a gente tem visto. A escalada tem sido essa. Então, vamos ficar esperto, porque, olha, a gente precisa ter parâmetros que sirvam para todo mundo. E se a gente não tiver, não vai haver justiça social. E enquanto não houver justiça social nesse país, a gente vai conviver com uma escalada de violência cada vez maior. Porque a gente não pode obrigar ninguém a viver numa miséria controlada. Então é melhor que a gente dê oportunidades iguais para todos. A gente tem que ver que pessoas que lutam e trabalham honestamente vencem. Não é que as pessoas que ganham prêmios vencem. Precisa ter espaço para todas as pessoas do nosso país viverem com dignidade. E os que precisarem de uma ajuda para ter o mínimo necessário, tem que ter, porque senão toda a sociedade fica à mercê daquelas pessoas que estão passando sérias dificuldades. Ah, mas então não tem bandido. Tem outra classe, que é aquela classe que não se adapta e que muitas vezes vê facilidades num caminho de bandidagem. Mas eu não separo essas pessoas de pessoas como esse pastor, que dentro do governo, com todas as oportunidades que ele tem na vida, ele escolheu um caminho de vencer com corrupção, se dando bem, ajudando os pastores amigos dele. E para ele isso deve ser certo. Agora, para o cara que rouba, não é, claro que não. Ele é bandido. Mas o que esse pastor é? E olha, para acabar esse assunto, eu quero que você se atente ao número de casos de violência que tem aumentado em consequência da liberação do porte de armas. Nunca em nenhum estudo no mundo foi apontado que quanto mais armada a população estiver, menos violência haverá. Nunca, certo? E a gente precisa ainda atentar que agora não precisa nem de treino para utilizar a arma para você ter o porte. E daí que nem esse ministro, né? Bobão, não sabe lidar bem com a arma, dispara num lugar público. Coisa linda, você imagina o que está acontecendo por aí com esse acesso maior às armas, como tá. Como a gente continua vivendo aquele pós-pandemia que eu tenho dito para vocês, as coisas graves, ou sejam, casos de suspeita de corrupção, continuam indo para baixo do tapete. Então, muitas vezes, como o nosso programa é bem rapidinho, eu prefiro nem falar nisso, porque a gente está vendo cada absurdo, gente. Vocês ouvem notícias gravíssimas circular e uma semana depois a notícia morreu.
O caso do MEC, gente, do pastor que estava negociando ouro em troca de ônibus escolares, liberação do governo de ônibus escolares. Gente, mas já está embaixo do tapete, você está vendo desenrolar? Agora o assunto que tomou conta foi o tal do indulto do Daniel Silveira, onde já se viu, gente. Mas daí a gente fica discutindo isso e não vai dar em nada no final. Eu já vi vídeo na internet até do Daniel Silveira sendo livre, libertado. Isso não existe, gente. É só para a gente ficar se perdendo nesse tipo de notícia que te leva quase à loucura, se é que isso é normal. Porque se você acha realmente que este é um governo que não tem corrupção, onde as coisas estão sendo feitas da forma correta e o país está muito melhor, parabéns. Porque, olha, sinceramente, esse período pós-apocalíptico tem sido para mim o máximo que eu acho que eu posso aguentar. Mas a gente vai seguir em frente acompanhando as notícias e esperando que a corrupção seja tratada no nosso país como vinha sendo tratada. Porque a gente sabe que há corrupção, que a corrupção não é problema de um governo ou de outro governo, ela está inserida no sistema de governo e ela precisa ser eliminada. Mas quando a gente deixa de investigar, daí não tem corrupção, né? A gente já viveu isso na época da ditadura militar, que tem muita gente também que acha que não existiu, não é mesmo? Então, bora lá, vamos botar nossa cabeça cada dia mais no lugar, vamos cada dia mais pensar com a experiência que a gente tem, porque hoje em dia as pessoas ficam recebendo notícia pelo WhatsApp e daí elas acham que elas sabem tudo, que elas dominam o assunto, história, política internacional, saúde pública, né, caso de pandemia, as pessoas acham que sabem. Por quê? Porque eu recebi no Zap. Ué, então, vamos ficar mais ligados nesse período que a gente está vivendo e vamos ver a melhor forma da gente contribuir para sair dessa situação onde só alguns estão bem. Eu já falei nos programas aqui para vocês que a crise que a classe média e que os pobres estão passando nesse país só está acometendo a classe média e os pobres. Os ricos estão cada vez mais ricos, os governos tiveram superávit, os bancos tiveram muitos ganhos. Então, fica ligada porque a gente precisa estar esperto para viver num Brasil melhor, certo?